Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é festa da dedicação da Basílica Romana São João de Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: vós sois lavoura de Deus. Celebrando hoje o dia da dedicação da Basílica, para nós cristãos católicos, o templo tem uma referência e uma relevância muito grande na nossa fé. É claro que nos primórdios e tempos vindouros, nós não tínhamos e não teremos lugar para culto. Nos dias de hoje, nos é permitido ainda. Mas no passado, lá na igreja primitiva, e para o nosso futuro, nós voltaremos à vida da igreja nas casas. Enquanto isso não acontece, e quando foi naquela época, olhar para a Igreja Católica edificada como pedra fundamental, com a sua pedra fundamental que é Jesus, é entender que aquele prédio, ele é um sinal do que eu devo fazer com o edifício espiritual da minha vida, em que sou o templo do Espírito Santo. E aqui o que nos chama a atenção é entender que com o meu corpo eu não posso fazer tudo o que eu quero, não. Eu estou simplesmente para administrar aquilo que Deus me confiou. Então, eu não posso fazer o que eu quero com a minha pele, não posso fazer o que eu quero com os meus órgãos, não posso fazer o que eu quero com a minha sexualidade, não posso fazer o que eu quero com os meus pensamentos, não posso estar em qualquer lugar e de qualquer forma e de qualquer jeito. Eu não posso aprovar qualquer tipo de mentalidade e decisão. Eu preciso tudo colocar no crivo do Senhor. Antes, primeiro, o que o Senhor quer de mim. E por isso nós precisamos pedir discernimento. Então, quando as pessoas se divorciam de Deus, e como que é divorciar de Deus? A vida minha eu faço o que eu quero. Eu estou colocando ali uma ofensa muito grave, dizendo que Deus não me criou e que Deus não existe. E quando eu entro por este caminho, o fim da minha vida será catastrófico, desastroso. Infelizmente, muitas pessoas caminhando por essas veredas encontram o caminho do inferno. Então, eu preciso hoje, ao celebrar a dedicação da Basílica de São João de Latrão, ou como ela tinha no nome inicial, Cristo Salvador, eu preciso olhar para a minha vida e da mesma forma que dentro desta Basílica, nos dias de hoje, acontecem
Missas, terços, orações, contemplação, meditação, assim deve ser dentro de mim. Missas, orações, meditações, contemplações. E ainda tem um outro detalhe que acontece, que são as confissões. Exato. Ou seja, a pureza do meu coração. A medida desta basílica deve ser também na medida da minha vida. Claro que isso tudo é um esforço todos os dias, mas que eu busque essa reta intenção. Se não tenho conseguido, é claro, existe aí a palavra e os sacramentos para nos ajudar nisso. Mas esse propósito deve ser para nós único e completo na nossa vida. Então, vós sois lavoura de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.